Afinal, o leite não é inflamatório ou é? Mentiram pra você e eu vou te provar de forma definitiva e simples, trazendo evidências científicas de não apenas um ou dois estudos, e sim de um consenso, que aliás quebra vários mitos sobre o leite. Uma delas que pode até fazer você desenvolver a temida intolerância à lactose. Então veja e se liberte das fake news. E aí, Matheus aqui, sendo o mais curto e grosso possível, o leite não é inflamatório. Quem tá falando isso pra você não tem embasamento científico nenhum e tá querendo ibope. Eu vou abrir aqui pra vocês, porque não sou eu falando, tá? Não é o Matheus que tá falando, não. Isso é consenso de médicos, nutrólogos responsáveis. Então, ó, abri aqui pra vocês. Ó, leite não faz mal à saúde, concluem autoridades da medicina e da nutrição. Associação Brasileira de Nutrologia, tá, Abram? E Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Não é um nem dois. É o consenso dos principais e mais renomados nutrólogos do Brasil, que a gente vai lendo tudo que eles desmentiram aí, que essa galera vive falando e que é tudo mentira, tá? Desmascarada, né, em estudo científico. Não existem até o momento evidências científicas de que o produto e seus derivados sejam inflamatórios. Pelo contrário, diversos estudos indicam a ingestão de laticínios pode melhorar biomarcadores inflamatórios em adultos. Leite não inflama. O leite entra inclusive nas dietas que são consideradas anti-inflamatórias. Então, além dele não ser inflamatório, ele é anti-inflamatório. Além de esclarecer o boato, queremos mostrar para a população a importância do seu consumo. A importância do seu consumo. O pessoal fica falando, o ser humano é o único ser no mundo que toma leite depois de sei lá o que, a gente não é bezerro, não. Levando em consideração que somos os únicos mamíferos que bebem leite após o desmame, podemos dizer que o leite de vaca é próprio para o consumo humano? Sim, o leite de vaca não é apenas próprio para o consumo humano, que adquiriu esse hábito devido à sua capacidade evolutiva e adaptativa, como também se configura em fonte relevante de proteínas, vitaminas, especialmente como principal alimento fonte de cálcio. A redução do consumo de cálcio na dieta tem consequências muito importantes na infância, adolescência, fase adulta e envelhecimento. E essa redução de consumo de cálcio, o que é? Muitas vezes a redução do consumo de leite por modismos alimentares e gente responsável que acaba compartilhando isso. Vantagens: diminuição da osteopenia, osteoporose, problemas cardiovasculares, sarcopenia. Aí, ó, os laticínios são recomendados em diferentes fases da vida. Então, não existe isso de só tem que tomar quando você é um bebezinho e depois é inflamatório. Não tem nada disso. Mais uma vez, é a Associação Brasileira que tá falando, não é o Matheus. Isso daqui também é legal. Vamos ler e depois a gente fala do quão grave são essas fake news aí dessa galera. Ó, o consumo de leite de vaca não está associado a maior risco de desenvolvimento de intolerância à lactose. Esse é um problema real que tem tratamento, costuma aparecer na fase adulta e não exige a exclusão da categoria do cardápio. O que existe, presta atenção, presta muita atenção nisso, que existe uma relação inversa. Quanto maior o consumo de leite, menor o risco de desenvolvimento de intolerância à lactose. Aí o que estava acontecendo? Esses médicos entravam na cabeça de um monte de gente, a pessoa ficava um tempão sem tomar leite e com isso aumentava o risco de desenvolvimento da intolerância à lactose. Aí ela voltava a tomar leite, passava mal, aí o médico falava, viu? É por isso que eu falo. É lógico, é culpa da sua informação errada, a pessoa teve um maior risco de desenvolvimento da intolerância. Vamos voltando. Além disso, a exclusão do leite por autopercepção de intolerância sem a confirmação por diagnóstico clínico pode trazer prejuízos nutricionais. Para pacientes diagnosticados de fato, geralmente 2 gramas de lactose são toleradas sem sintomas. De uma vez por todas, depois você envia esse vídeo aí pra sua tia que vive falando isso aí, pro seu tio, pra sua irmã, pra sua avó. E sim, o leite UHT é seguro, tá? Pode ficar completamente tranquilo. Eu vou deixar esse documento pra você aqui na descrição, se você quiser ler ele por completo, beleza? Aí, quando você vê alguém falando qualquer asneira dessa que eu citei, você pergunta a referência. Além da associação e do consenso aqui da Abram, tá aqui todas as referências utilizadas. Pouquinhas referências, ó. E aí,
aí você escolhe quem acreditar, né? Se essa quantidade de estudos científicos ou o médico doidão que só fala asneira. E se você tá precisando de aumentar o seu consumo de proteínas, clica aqui para ver uma playlist só sobre Whey Protein. Ou aqui para um vídeo escolhido especialmente para você. Te vejo na próxima. Valeu!